Boa tarde a todos. Eu acordo todos os dias na minha cama lá em Fortaleza, no Ceará, com uma convicção, que é de que eu quero trabalhar para quebrar a invisibilidade de pessoas LGBT+ no mercado de trabalho. Eu sei que, através deste pensamento, eu estou objetivando a mudar as vidas de milhões de brasileiros de todos os estados. A discriminação no mercado de trabalho é um dos grandes focos de ações da TODES. Na nossa estratégia, nós temos 3 pilares: sociedade, governo e empresas. Depois de fazer um estudo que levantou dados sobre como o movimento LGBT+ avançou em diversos países, nós vimos que o progresso social mais rápido só aconteceu naqueles países que conseguiram entrelaçar esses 3 setores e fazer com que ações afirmativas acontecessem para um progresso em todos os 3 ao mesmo tempo. E no Brasil, nós acreditamos que não vai ser diferente. Pessoas LGBT+, no Brasil, estão à mercê dos dados. E nós não temos muitos dados sobre essas pessoas atualmente. Porém, existem pesquisas que inspiram ações. Uma pesquisa que me inspirou em 2010 foi uma pesquisa de uma organização chamada Box 1824, que entrevista jovens do Brasil inteiro para entender quais são os sonhos que movem esses jovens. E em 2010, o resultado da primeira pesquisa mostrou que o maior sonho do jovem é alcançar um primeiro emprego. Porém, quando a gente está falando de pessoas LGBT+, a gente vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Essas pessoas não somente encontram dificuldade para acessar o mercado de trabalho, para permanecer no mercado de trabalho e para crescer, ter ascensão dentro do mercado de trabalho. A discriminação no mercado de trabalho tem um custo bilionário para a economia dos países atualmente. Existem estudos que mostram que na Índia, a discriminação somente com relação à homofobia tem um custo de aproximadamente 30,8 bilhões de dólares, o que é equivalente a 1,6% do PIB daquela nação. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, só depois de um ano que a Suprema Corte legalizou o casamento homoafetivo, com gastos pessoais com novos casamentos, o país pôde gerar 1,7 bilhões de dólares só em receita para os estados e para o governo nacional, o equivalente a manter 19 mil empregos por um ano. A TODES acredita que as empresas têm um papel fundamental na construção de uma sociedade igualitária, diversa, plural e inclusiva. Nós queremos fazer com que o Brasil seja um país que não se orgulhe apenas de ser diverso, mas que inclui as pessoas nas tomadas de decisões. E o mercado de trabalho é ainda um setor que traz as pessoas para realizarem os seus sonhos através da ativação pessoal de seus potenciais de impacto social. Estudos do mundo inteiro mostram que as empresas, quando investem em diversidade e inclusão, todo mundo ganha. Os funcionários, as empresas conseguem maior competitividade, produtividade, mas, em cima de tudo, elas se posicionam como atrizes de alto impacto social que transformam a sociedade sistematicamente. No Brasil, o mercado de trabalho ainda é consideravelmente machista, sexista, exclusivo, mas as coisas estão mudando. E é uma grande honra para mim, uma pessoa que trabalha apenas há 3 anos com inclusão no mundo corporativo, chamar 3 pessoas aqui no palco para compartilhar com a gente como quebrar a invisibilidade no mercado corporativo. Essas 3 pessoas estão na luta há muito mais tempo. Eu gostaria de introduzi-los agora para a gente ter uma conversa muito interessante sobre suas experiências e como que empresas podem começar hoje a desenvolver iniciativas sistêmicas de inclusão dentro do mundo corporativo. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar ao palco é o Alex Silva. Melodia e percussão, a música afasta o medo e faz a mobilização. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca, pra quem vai o seu amém. O Alex é publicitário, ele atuou em marketing,
Ele já foi redator publicitário, gerente de contas, mas atualmente ele é estrategista de conteúdo para YouTube. Ou seja, ele trabalha em uma das maiores empresas que mais empregam pessoas no mundo e também no Brasil. Ele é atualmente presidente do grupo de afinidade do Google, o Gigglers, e também voluntário da conferência e do grupo LGBT Tech, que empodera pessoas LGBT, mas que trabalham dentro do setor da tecnologia. Ele também mobiliza outros funcionários da empresa para se envolverem nesses grupos. Seja muito bem-vindo, Alex. Gostaria também de convidar Tlacailéu Benavides. Segurar você pra deixar, você deixou. Seja muito bem-vindo, Tlacailéu. Gente, ele é uma pessoa incrível. Eu fico até emocionado de ler o que eu vou compartilhar com vocês agora. Ele é gerente de marketing para o negócio de soluções industriais da Dow para a América Latina e foi responsável pela implementação do grupo de afinidade LGBT na empresa. Ele foi eleito como um dos heróis pela Outstanding, né, pelo seu trabalho em conduzir a igualdade e a inclusão no mercado de trabalho e na comunidade LGBT+. Ele foi o único executivo residente no Brasil, nomeado como um dos 30 futuros líderes LGBT em 2015 pela Financial Times. É uma honra tê-lo aqui, Tlacailéu, e estou muito ansioso para conversar com você. Salva de palmas para ele, galera. Mas essa inclusão não está acontecendo apenas em empresas multinacionais. Gostaria de chamar aqui o Luiz Felipe, da Matos Filho. Luiz Felipe é sócio da empresa de advocacia Matos Filho e faz parte do hashtag #MFriendly, um grupo dedicado a falar do tema LGBT no universo corporativo e na sociedade. A iniciativa, que é pioneira em escritórios de advocacia no Brasil, busca inspirar a rede de relacionamento e influenciar as lógicas institucionais. Este é o nosso painel incrível da nossa conversa desta manhã. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas novamente para os nossos palestrantes. Boa tarde, gente. Essa conversa vai ser bastante informal, apesar de a gente estar falando do mercado de trabalho. Eu gostaria bastante de conhecer um pouco mais sobre as histórias de vocês, né? Hoje nós estamos aqui discutindo sobre histórias extraordinárias. E apesar do tema falar de por que é importante e faz sentido pessoas saírem do armário nos negócios, eu gostaria de entender como que cada um de vocês, brevemente, conseguiu quebrar a invisibilidade no mercado de trabalho. Bom, se eu posso começar, primeiro, sejam todos bem-vindos à Dow, está em nossa casa. Para nós é um grande honor poder sediar um evento como esse hoje. Para mim está muito perto do meu coração. Faz 5 anos nós começamos o trabalho da rede de afinidade na América Latina. Eu e meu marido, que está aí. Ele não é funcionário da Dow, mas teve muito a ver. Nós estávamos em planos de casamento e tal. Eu tinha que falar com meu supervisor. E começamos o trabalho na América Latina, não tinha, embora a Dow, como parte dos valores globais, tinha o tema de inclusão como muito importante, não tinha nada sendo feito. E o que aconteceu nesse auditório já nesses 5 anos foi muita coisa. Nós tivemos presidentes de muitas empresas falando do tema, nós tivemos vários fóruns de inclusão aqui, a Daniela Mercury já esteve aqui sentada falando da experiência dela nesta cadeira. Mas hoje ter a oportunidade de falar com as pessoas mais jovens, para mim um passo muito importante nessa fala e nessa ação que a Dow faz. A Dow walks the talk. Se nós falamos, nós fazemos. Isso é integridade. Se nós falamos que diversidade é importante, então nós vamos atrás. Nós fazemos, nós contratamos pessoas trans. Nós fazemos questão de contratar pessoas de diferentes raças, de diferentes origens. Tem mexicano aqui trabalhando, tem... Nós fazemos acontecer aquilo em que nós acreditamos, então dá muita emoção ter a todos aqui e por isso um passo na frente. Então, muito obrigado por estar aqui hoje
Como eu falei, está muito atrelado à minha história pessoal, ao tema de sair do armário dentro da empresa. E no meu caso, e no caso de muitos que moramos aqui, em um entorno urbano, estamos numa vida fácil, numa vida protegida. Eu quero tomar o que o David falou, fora desses contextos bonitos, desses prédios da zona sul de São Paulo. Tem pessoas na periferia que não estão passando tão bem, tem pessoas no interior dos estados que não estão passando tão bem, e é responsabilidade nossa, porque o fato de nós estarmos aqui hoje é resultado de alguém que passou mal lá em 1960, lá em 1970, lá em 1980, pessoas que ficaram esbarradas para trabalhar. Nós temos que fazer algo por nossos irmãos mais novos. Muito legal essa perspectiva histórica de saber que nós atualmente representamos os sonhos de pessoas que trabalharam lá atrás e que não conseguiram alcançar o que nós temos hoje, né? Alex, e você, como que foi a sua experiência pessoal em uma empresa de tecnologia, um ambiente tradicionalmente machista no Brasil e não necessariamente inclusivo, né? Como que você e a Google têm trabalhado para melhorar essa situação? Bom, obrigado de novo pelo convite. Bom, visibilidade lá no escritório, no Google, no Brasil, é devidamente conquistada já, o que é o papel, muito resultado de um comitê como o Geiglers, funcionários LGBT ou aliados voluntários do escritório, que botam a conversa para acontecer o tempo todo e trazem discussões e as demandas do público LGBT para dentro do escritório. A nossa principal função é tornar os Googlers, que são funcionários do Google, multiplicadores de informação para o mundo fora dos nossos portões. Primeiro de tudo, a cultura da empresa é extremamente colorida, porém rígida, no sentido de ser inclusiva e diversa ao máximo. É só assim que a gente conquista a inovação. O que acontece as pessoas vêm de fora, de outras histórias, de outras vivências, de outras rotinas, para dentro de um escritório com essa cultura. E muitas vezes a ideia, o que pode acontecer eu vou trazer o que eu já reproduzo lá fora para dentro do escritório, mas não é bem assim. Dá um passo atrás e olha direitinho, primeiro, de onde você vem, quais são os privilégios que você já tem conquistado e o que é que um comitê como o Geiglers, por exemplo, está tentando falar. Está tentando falar sobre empregabilidade de população trans, está tentando falar sobre respeito da forma mais básica. Não fala, aquele lá, o viadinho, não fala isso. Coisas simples que, para muita gente que, de novo, vem de outros ambientes ainda mais rígidos, mercado financeiro, bancário, ou mesmo agência publicidade, é tenso, lembrem disso. Mostrar qual que é a real dentro de cada um desses grupos minorizados. A gente costuma falar pouco minoria porque não somos uma minoria. E somos um grupo minorizado. Temos poucos ou menos ou nenhum acesso aos mesmos direitos que as demais populações não LGBT ou T têm, e isso nos torna alvo de violência, exclusão, desempregabilidade e tudo mais. Só de falar um pouquinho sobre isso com o público não LGBT dentro do escritório, um monte de gatilho já começa a acontecer dentro das cabecinhas. Quando isso é levado para fora, check, a gente tem o impacto que a gente gostaria. No mundo lá fora, é presença, é visibilidade. Se vocês foram na parada desse ano, da Parada do Orgulho de São Paulo desse ano, do ano passado, retrasado, e por acaso tinha alguém muito louco distribuindo adesivinho do Google, éramos nós. Mostrando, primeiro, que não precisa ser LGBT ou T para estar num comitê como Geiglers, não precisa ser mulher para estar num comitê como de Womenet, não precisa ser negro para estar num comitê de afro ou alguém com deficiência para estar no People with Disabilities. É justamente o papel do aliado e a força e representatividade que a gente espera e busca e ensina dentro do escritório que é para onde a gente está trabalhando. Então, todo mundo lá tem suas metas, suas dificuldades, seus objetivos para cumprir, mas isso não pode ser deixado como prioridade quando a gente está falando sobre respeito e inclusão de todas as pessoas que estão lá. Em um escritório com 800 pessoas,
tem muita possibilidade de dar ruim em algum momento. Por isso que é tão importante ter um comitê como esse, ajudando pessoinhas o tempo todo a se sentirem mais confortáveis dentro do ambiente de trabalho. Muito interessante. Luiz, você está numa empresa brasileira, né? A gente vê que no Brasil o movimento do progresso social no mercado de trabalho tem sido impulsionado, na maioria das vezes, pelas empresas multinacionais. Então, como que foi a sua experiência pessoal dentro da Matos Filho, tentando implementar um grupo de afinidade LGBT+, e como que você conseguiu convencer brasileiros a abraçarem a questão da diversidade LGBT+, no mercado de trabalho? Na verdade, eu não posso nem tomar esse mérito. O grupo nasceu há um ano, não nasceu comigo, nasceu com pessoas que tiveram iniciativa, sentaram, discutiram isso tudo, eu aderi logo depois. Então, vamos dizer, eu peguei o grupo um pouco mais andando. Mas o fato de ser... Na verdade, a gente tem dois problemas aqui, dois teóricos problemas. Um, o fato, como você está falando, de uma empresa nacional, que não tem aquela cultura de fora mesmo. E o segundo, é um ambiente corporativo do direito, em tese, é um ambiente mais conservador que a gente pode falar. Olha como eu estou vestido, é a diferença. Na verdade, é isso, mas no fundo, no final das contas, são todas pessoas. Então, é verdade que alguns ambientes são mais liberais, outros não, mas todo mundo tem as mesmas necessidades, os mesmos problemas. Como todo mundo já falou aqui, gente é gente. Mas, de verdade, é um fato que é um ambiente corporativo mais fechado um pouco. E eu gostei do tema, quando vocês colocaram invisibilidade, a palavra é bem essa, porque, na verdade, a invisibilidade não é que você não existe. Aquilo que você não vê não significa que não existe. Ela está lá, você só não vê. Então, na prática, o ambiente corporativo ele favorece você a fingir que isso não acontece e deixar para lá. Pessoalmente, eu não posso falar que eu tenha tido problemas nesse caso. Eu ouvi todos os problemas na vida também. O viado, não necessariamente em relação a mim só, mas em relação a todo mundo. Aquele viadinho, aquilo, se ouve essas coisas passarem pela nossa frente. Então, se ouve esse tipo de coisa. Talvez, na medida que você vá subindo na carreira, você vai ouvindo menos, porque você vai subindo mais, as pessoas acabam tendo um pouco mais de medo e falam menos. Mas se ouve mesmo. Então, é um fato, não é porque não se ouve, não se vê, não esteja lá. Especificamente em relação ao escritório, eu tenho que reconhecer o mérito do escritório, acho que sempre foi um escritório mais aberto a esse tipo de coisa, pelo menos a gente vê, eu sou prova disso aqui, tem outros casos também, em que você tinha estagiário, você tinha advogado, você tinha carreira de sócio, e a pessoa vira sócio. Então, não é necessariamente um ambiente fechado por si, ou seja, o escritório sempre se mostrou abertamente receptivo a isso, mas nada afirmativo, ou seja, sempre existiu, estava lá, as pessoas vão subindo, mas nada organizado. E eu acho que sim, apesar disso ser uma coisa que, teoricamente, está lá, o fato de um grupo existir, ele cria uma ação afirmativa. Eu acho que é importante que essa ação afirmativa exista, no sentido de que você tire a visibilidade, você está lá, mas você mostra, olha, de fato existe um grupo, a gente abertamente apoia isso, você tem sócios que viram, você tem gays que viram sócios, você tem gays que têm sucesso na carreira, isso pode acontecer com todo mundo. Pode ser fácil, talvez, para um sócio que seja gay, fale, isso aqui é fácil, só o escritório é afirmativo, mas talvez para um cara que chegue novo, um advogado, ele não saiba disso. Ele vai precisar dessa ação afirmativa exatamente para ele se mostrar, para entender qual o contexto em que ele está e o que ele pode esperar da carreira dentro daquele escritório. Então, sim, eu acho que o nosso movimento foi um movimento pioneiro, sim, ele tem um ano, mas talvez ele tenha demorado um pouco mais exatamente pelo fato de ser um ambiente mais conservador, mas é um movimento que eu acho que se espalhou por outros escritórios de advocacia. A gente vê outros escritórios de advocacia grandes falando sobre o assunto abertamente, criando seus próprios grupos, e hoje você começa a ver que existem ações afirmativas em vários. Eu acho que esse é o futuro. E mesmo que a gente não criasse uma ação afirmativa, que é importante que crie, mesmo que a gente não criasse, seria inevitável isso acontecer, porque é o que é. Ou seja, as pessoas estão cada vez com menos medo de se esconder e as pessoas estão se mostrando. Então, a questão, na verdade, é organizar e acelerar que isso aconteça mais rápido. Você falou bastante da questão no começo da sua fala, você falou da questão da invisibilidade, né? Muitas empresas têm sido criticadas nesse mercado de inclusão por estarem apenas focando na questão da sigla G ou a sigla L, como algumas outras empresas. Como que a gente consegue, né, na perspectiva de vocês, trabalhar para que a gente consiga, na verdade, diversificar o palco? Né? Olhando aqui para nós somos 4 homens cisgêneros, estamos falando de inclusão LGBT+, e há pessoas que não estão representadas. Então, para vocês, com base nas experiências que vocês têm tido nas suas empresas ou em outros relacionamentos, como que vocês acham que nós poderíamos trabalhar melhor para incluir pessoas trans, pessoas bissexuais, não binárias, etc., na conversa? Bom, nós começamos dando nossos baby steps faz 5 anos. Nós somos uma empresa de manufatura,
Então, nem todos são escritórios bonitos em grandes cidades. Tem muitas plantas em cidades mais afastadas, mais pequenas, onde a vivência do LGB não é fácil. Mas sempre nós tentamos nos desafiar. Então, quando começamos a falar do tema trans, alguns 3 anos atrás, foi bom, estamos prontos? Como podemos mudar a cultura da empresa para ela estar pronta? A DAO está pronta para receber pessoas trans, desde uma perspectiva conceitual, mas o que nós estamos fazendo para trazer pessoas trans, para atrair pessoas trans? Nós fazemos questão de fazer isso. Então, nós começamos um programa de jovem aprendiz trans. Sempre falando com a Márcia, que não sei se a Márcia vem mais tarde hoje, mas falando com a Márcia e outras pessoas do meio trans, falam, bom, um dos grandes desafios é levar a pessoa trans até o final da formação. Todo o percurso educativo é um desafio. Então, como nós, como empresa, podemos ajudar isso a acontecer? Então, nós começamos com um programa de jovem aprendiz trans. Então, instaurar um programa dentro da corporação, dentro desse escritório que tem 1000 pessoas, treinar todas as pessoas para elas saberem como agir, como fazer, como se dirigir, depois fazer a parceria com a empresa que traz pessoas trans, identificar o talento, contratar o talento e as pessoas hoje estão trabalhando no escritório. Eu acho que é uma questão de fazer, essa mistura de fazer, e tem coisas que você pode fazer que são pequenas coisas para quebrar a invisibilidade. Tem coisas do dia a dia, tem coisas simples que todos podemos fazer ou parar de fazer para quebrar a invisibilidade. Então, o que eu faço quando sai uma piadinha gay no almoço do trabalho? Eu rio, deixo simplesmente passar, ou falo para o cara, que por sinal aconteceu a semana passada, que é meu cliente, falei, olha, não sei se você sabia, mas eu sou gay. Assim, super tranquilo. Para de fazer piada, porque eu sou gay, eu vou te falar, mas vai ter pessoa que não vai te falar e vai ficar magoada. Então, melhor você saber. Como vou me dirigir com uma pessoa trans? Pelo seu gênero, pelo gênero que ela é. Então, se uma pessoa transgênero que agora é mulher, eu vou dirigir para ela como uma mulher, como tem que ser. Então, essas pequenas escolhas do dia a dia ajudam a quebrar a invisibilidade. Não tem que ser no jornal, não tem que ser uma ação que sai na Globo. As mudanças verdadeiras são as coisas que nós fazemos ou paramos de fazer. É legal isso que você falou. Nós conversamos com muitas empresas na Todes. Nós temos uma prática de consultoria internamente e nós trabalhamos com essas empresas para tentar entender como que nós podemos ajudá-las a alcançar os seus objetivos e nos ajudar a causar o nosso impacto através de iniciativas de treinamento de liderança, através de iniciativas de comunicação, recrutamento, etc. Uma das informações que tem sido compartilhada com a gente é que há muita dificuldade de encontrar pessoas trans para o mercado de trabalho. E a gente, na Todes, estudou um pouco sobre isso para entender que dificuldade é essa. E os dados falam bastante disso, né? Atualmente, com base na Associação Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis no Brasil, 90% das pessoas trans estão em prostituição de rua, não é prostituição de luxo. É prostituição lá na rua, trabalhando durante as noites, excluídas da sociedade. E 85% das pessoas trans no Brasil, com base em um dado da OAB, não conseguem nem se formar do ensino fundamental 2. Então, pensando numa perspectiva de posicionamento das empresas como atrizes de impacto social, né, aqui no Brasil nós temos um acordo que foi feito entre várias empresas chamados 10 compromissos com a diversidade LGBT no Brasil. Inclusive, acredito que algumas das empresas representadas aqui na plateia sejam membros deste acordo. Como que a gente consegue impactar a população trans lá na base para que essa população consiga se qualificar e consiga entrar numa empresa preparada para recebê-las e tratá-las da maneira como elas merecem? Alex. Tem umas, são, de novo, ações muito pontuais e trabalho de formiguinha. Tá? O Gayless pode, como comitê, tentar levar visibilidade. Temos esse problema. Queremos algumas soluções aqui ou temos já propostas. Empresas de tecnologia. Chega com um problema e já com algumas respostas na mão que você consegue fazer o negócio andar. Dica. E aí, algumas coisas que acontecem, no Google, por exemplo, a gente tem o Google Survey, que é uma semana do ano, que eu sei, é pouco,
que os funcionários vão fazer trabalho voluntário em onde for, construindo casa, pintando casa, dando aula, dando curso de Google, enfim. E algumas coisas que a gente sentiu falta foi, a gente queria ver mais a longo prazo. O que a gente poderia fazer para continuar dando aquela aula de YouTube, que nem eu fui dar, que foi dar aula de construção de currículo, o que aconteceu depois com essas pessoas. E aí, uma das ideias que brotam desse tipo de iniciativa já está institucionalizado o Survey dentro do Google, todo ano tem, beleza, o que mais a gente pode fazer a longo prazo? Todo mundo já deve ter ouvido, quem pesquisou um pouquinho sobre o Google, que existem uns 20%, 20% projects. São projetos de 20% do seu tempo total, do seu expediente, que você pode dedicar a alguma coisa própria. O Orkut nasceu disso, o Gmail nasceu disso, então a inovação também é validada e recompensada pelo escritório, pela empresa, quando você tem uma boa ideia em mãos. Então, o que a gente pensa a partir desse contato que a gente teve com uma sala cheia de pessoas trans, dar uma aula voluntária, todo sábado nessa ONG que a gente visitou numa sexta-feira à noite, de AdWords, que é aquela ferramenta de anúncio de publicidade online do Google. E assim, essa pessoa ia estar qualificada e poder colocar num currículo que ela foi treinada por uma pessoa do Google para implementar campanha de publicidade online em alguma operação de telemarketing, alguma operação de terceirizada de empresa, e assim a gente poder ver algum resultado. De novo, o que a gente visualizou, que a gente sabe como dar essa informação, capacitar essas pessoinhas e dar mais uma linha ali de peso para um currículo que está começando a surgir, e a pessoa ainda não tem absolutamente nenhuma formação ou experiência em nada. Então, é um trabalho pontual. A gente, no Google Brasil, não tem hoje funcionário ou funcionária trans. A gente sabe disso, a gente fala isso publicamente. Está escrito nos nossos relatórios de diversidade do mundo. Você pode ver lá, é homem, é branco. Então, assim, está tudo claro e aberto. É justamente por isso que a gente também faz o nosso trabalho de base de preparar o escritório para receber, quando surgir um funcionário ou funcionária trans, como que vai receber essa pessoa, e também como meta global, interna do escritório, mexer esses ponteirinhos todos para deixar mais equalizados em relação à distribuição de diversidade dentro do escritório. Então, a gente não está se escondendo atrás de nenhuma marca super colorida, bonitona, quando a gente sabe que a gente está devendo algumas coisas. O que a gente vê que a gente pode fazer é ir para a rua. Quem tem braço, sai fora e fala, olha, manjo disso aqui, acho que pode ajudar você a conseguir um trampo numa agência. Aprende comigo que é sucesso. Recentemente, eu estive no Ceará conversando com algumas pessoas dos movimentos LGBT+, e principalmente as pessoas trans, tentando entender como que a gente poderia qualificar o nosso aplicativo, Todes App, para melhor atendê-los. E uma das pessoas falou que o aplicativo ele traz um valor adicional à sociedade porque pela questão da democratização da informação. E as pessoas trans, talvez acima de todas as outras pessoas LGBT+, são aquelas que têm menos acesso a direitos, na verdade, e também a informação sobre esses direitos. Como que, Luiz, você, na Matos Filho, como que você vê um ativismo focado na população trans em termos de democratização de direitos impactando a sociedade? Eu acho que isso é relativamente novo, não digo que é novo, mas é relativamente novo, porque, primeiro, as pessoas tiveram que aceitar na sociedade os gays, as lésbicas, os trans vieram um pouco depois nessa história, e hoje as pessoas ainda têm um pouco de resistência, muita resistência a isso. Então, a legislação caminha também a reboque disso aí. Na verdade, acho que o Poder Judiciário, não a legislação, ele consegue te dar mais subsídio do que outra coisa. Então, o que vai ser possível fazer aí, talvez, é você usar os princípios da legislação, da Constituição e tudo mais, para tentar ajudar as pessoas trans exatamente nesse sentido. A troca de nome, a própria troca de sexo, hoje, pelo menos, o SUS faz. Mas no escritório a gente tem um programa e a gente faz isso, porque as ações que o escritório tem que fazer não só são internas, mas são externas também. O que a gente pode melhor fazer, na verdade, é lidar com a lei. E a gente tem feito isso, a gente tem ajudado nesse sentido de fazer o nosso programa, transformar o nosso programa, ajustar o nosso programa para ajudar isso. Eu acho que foi ontem mesmo a gente teve uma decisão nesse sentido, né? Ontem a gente teve a primeira decisão do escritório, não do escritório, mas o escritório conseguiu para uma pessoa trans nesse sentido, conseguindo trocar o nome, e isso já foi uma vitória não só para a pessoa trans, porque ela realmente passou a ter uma condição melhor na sociedade,
como para a gente também, porque é a satisfação pessoal de conseguir botar um pouco de tempo em cima disso e ter o sucesso. O sucesso da pessoa também é nosso. E a gente está com o nosso programa em função disso. A gente vai se envolver mais nesse sentido e trazer mais pessoas, vamos dizer, trazer para a tona, nesse sentido, colocar realmente as pessoas da forma mais correta. É o que a gente consegue fazer, e eu acho que, nesse ponto, o Poder Judiciário vai ajudar melhor do que o nosso Congresso Nacional, criando leis para isso. Na questão de impacto no mercado de trabalho e o quão importante a diversidade é para os negócios, assim, como que vocês têm visto o impacto disso, trazendo benefícios para as empresas dentro das suas atividades? Bom, fazer o certo não pode dar errado. Então, eu acho que tem todos aqueles textos do Harvard Business Review. Fortune 500 achou que incluir pessoas diversas traz lucro. Bom, fazer o certo. Em que momento fazer a coisa errada ia ser diferente? Então, Harvard e toda a comunidade achou que incluir as pessoas e deixar as pessoas serem elas mesmas é bom para os negócios. Uau! Elas descobriram isso. Então, finalmente, né, descobriram. Então, ainda bem, que bom. Então, eu celebro isso, que bom que a comunidade empresarial achou isso, que bom que tem livros de Harvard Business Review falando isso, mas para mim é uma coisa intuitiva. Se você conecta com as pessoas, você cria engajamento com as pessoas. As sociedades estão feitas de pessoas, as empresas estão feitas de pessoas, todos temos irmãos, todos temos sobrinhos, bom, não, sobrinhos, quem sabe, às vezes sim, às vezes não tem, mas todos temos pessoas que queremos, que são gays, que são lésbicas, que são trans. Nós somos todos parte de uma minoria, todos, o único comum a todos os seres humanos do mundo, que somos parte de algum grupo que não é maioria. Então, a comunidade empresarial encontrou que é bom incluir as pessoas. Então, ótimo. Depois vieram uma série de pesquisas e de estudos. A McKinsey fala que se tem mais mulheres na liderança, a empresa é bem mais, melhor sucedida. Tem livros de management que falam, bom, se o tema LGBT é falado abertamente dentro das equipes de trabalho, a equipe é mais transparente. Uma equipe mais transparente performa melhor, tem menos estresse, foca menos em resolver temas da aparência e foca mais no trabalho, foca mais na profundidade. Então, uma pessoa, um funcionário que não tem que se ocultar sendo trans ou sendo gay no trabalho, vai trabalhar mais, porque perde menos tempo com bobagem. Então, tem um impacto positivo para o negócio, mas não é uma grande descoberta, não teria por que ser uma grande descoberta. Fazer o certo nunca vai dar errado. Incluir as pessoas nunca vai dar errado. Ter uma liderança diversa, onde as pessoas possam se ver elas mesmas. Sabe, se eu tenho uma liderança toda feita de homem branco, americano, todos os meus chefes são assim, eu não vou estar muito motivado, porque não vou chegar muito longe se não for um deles. Então, na empresa tem pessoas abertamente gays, tem pessoas abertamente trans, em altos níveis da liderança. A liderança fala abertamente. Então, para quem conhecer, tiver LinkedIn, ver os artigos da Fabian Gil, que é o presidente da Dow América Latina. Fabian fala abertamente. Diversidade é o certo. Fazer questão por participar desses eventos, fazer investimento de tempo, de recursos em atrair e incluir as pessoas, que as pessoas vejam as empresas como diversity employers of choice. Nós temos as portas abertas para o talento, sem importar de onde que ele vem. É o certo. E faz o negócio ir melhor, faz o ambiente de trabalho ser melhor, faz a empresa ser melhor percebida para o entorno externo.